E aí, você tem dificuldade em aprender inglês? Você acha que você tem algum bloqueio quanto a isso? Você acha muito difícil, tem vergonha? Eu quero trazer hoje três principais bloqueios que as pessoas têm na hora de aprender o inglês. E por que eu estou falando do inglês? Porque não é só para inglês não, tá? Ele serve para inglês, mas serve para tudo. Quando você identifica esses gatilhos, né? Por que tua mente está pensando dessa forma? Você vai ver que você vai quebrar as objeções não só do inglês, mas todas as outras coisas que você for fazer na sua vida. Vamos lá, vamos explorar isso aqui, que não é um bicho de sete cabeças, não, é uma coisa muito simples, mas quem manda é aqui, ó, a sua mente. Então, para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Diego Belo, fundador da rede de escolas de inglês Old Castle, desde 2011 aí, com o método Callan, trazendo esse inglês que é com foco em conversação, tem rodízio de professores estrangeiros e brasileiros, ele é 4 vezes mais rápido que os cursos tradicionais, então vale a pena conferir se você ainda não conhece. Já se inscreve no canal, aciona o sininho também para não perder nenhuma outra publicação. Então vamos lá. Como assim, né? Quais são esses três bloqueios que as pessoas normalmente têm quando elas vão aprender a falar inglês? E eu lembro que quando eu montei a minha primeira escola, eu ficava na recepção, eu atendia, eu vendia também o curso, e eu via muito mais, né, essas questões das pessoas chegarem lá reclamando de alguma coisa ou de outra, nessa dificuldade de aprender o inglês. E aí eu fui vendo que, na verdade, isso é um padrão. Tá? Então não se culpe, muitas pessoas passam por isso, mas uma vez que você entende, você consegue mudar. Então o primeiro é o medo de errar ou a vergonha, né, de errar quando você está falando, no processo de aprendizagem. Então tem muitas pessoas que elas se cobram demais. E aí elas têm medo de errar, ou então elas têm vergonha, né, quando elas têm que falar na frente de outras pessoas, mas porque talvez elas sejam mais perfeccionistas, né, elas acham que são perfeccionistas. Na verdade, isso está muito ligado ao medo de rejeição, né, o medo das pessoas olharem e interpretarem elas de uma forma diferente, errada, né, ou talvez que vai passar por uma humilhação, onde as pessoas estariam julgando ela. Então não tem nada a ver com perfeccionismo, tem a ver com algo um pouco mais profundo. Então, a aceitação, né? Você precisa ser aceita, então você quer falar tudo certinho, bonitinho. E eu vou te dizer que quando entram duas pessoas com o mesmo nível de inglês na mesma sala, só que uma não tem vergonha de falar e a outra tem, o processo de aprendizagem delas é muito diferente. A pessoa que não tem medo de falar ou vergonha de falar, ela aprende muito mais rápido. Eu já tive alunos que eles falavam tudo errado, mas falavam. E essas pessoas eram as que mais se desenvolviam na sala e às vezes até na escola. Por quê? Porque elas não têm bloqueios. Elas estão ali para errar. Elas entendem que aquele ambiente ali na sala de aula é um ambiente propício ao erro. É onde você pode errar porque vai ter alguém para te corrigir, alguém que vai fazer com que você aprenda. Quando você diz algo errado, o professor vai lá e corrige, e aí você já fica com aquilo na cabeça. Errou de novo? O professor corrige de novo. Na terceira vez é muito difícil você errar a mesma coisa 3 vezes se tiver alguém ali em cima de você. Ainda mais do jeito que a gente faz, quando o aluno fala algo errado, naquele momento a gente já mostra o erro, aquilo que ele disse, e aí a gente traz para a palavra correta, para que ele tenha a possibilidade de já alterar aquilo que ele errou naquele momento e continuar. Então, se você tem vergonha, muitas vezes você fica mais quieto. Eu vejo que os alunos eles se desenvolvem, eles aprendem o inglês, mas só que quando eles não falam tanto, eles não se arriscam tanto, eles guardam muito aquilo para eles. Então, eles entendem, eles conseguem ouvir, ler, escrever, mas na hora de falar dá aquela travada. E aí no dia a dia, quando você tiver que interagir com alguém, numa viagem, numa reunião, você vai ter muito mais dificuldade. É como se você estivesse voltando lá, estaca zero, para aprender tudo de novo. Porque uma coisa é você ler, interpretar aquilo na tua cabeça, outra coisa é você pronunciar, pôr para fora. Às vezes a língua enrola, acontece alguma coisa, ele fica um pouco mais difícil. Então, os alunos que não têm esse medo, eles vão muito mais rápido. Então, quebra esse bloqueio. Você está num ambiente propício ao erro. Não se cobre, não queira ser perfeito. Muitas vezes acontece da gente se comparar, né, com um estrangeiro, por exemplo, com um professor que está dando aquela aula, ou às vezes a gente está se comparando com outro que talvez tenha um pouco mais de facilidade. Não faça isso, porque é você com você, o processo é seu, e não tem problema nenhum se você errar algumas coisas. Muitas vezes a gente erra no próprio português, que é a nossa língua materna, e está tudo bem, a gente vai lá e conserta e continua seguindo. No inglês não é diferente. Quanto tempo você levou para aprender o português, né? O inglês também
ele tem a sua dificuldade, né, porque é algo novo, mas não quer dizer que você não consiga, todo mundo vai conseguir. Só que alguns vão mais rápido porque eles não têm esses bloqueios. Então, o medo de errar e a vergonha é o primeiro bloqueio que eu mais vejo aqui. O segundo é achar que é difícil ou que não consegue. Então, que nem eu falei, quando eu comecei a escola, que eu ficava ali sentado de frente com os alunos, eu via que eles chegavam, batiam na mesa e falavam assim, ó, eu preciso aprender a falar inglês para ontem, tá? Só que eu não gosto, eu acho difícil, já tentei e não consegui, não é para mim, mas é a empresa que está pagando, ou eu preciso disso porque eu já perdi uma promoção. E aí? E eu falo, olha, então faz o seguinte, é melhor você ir embora porque eu não tenho muito o que fazer aqui. E aí as pessoas ficavam espantadas, né? Falei, olha, você já chegou com tanto bloqueio, colocando tantas barreiras na frente, que eu não posso fazer milagre. Se você já condicionou o teu cérebro, né? Porque toda vez que a gente conta algo, o nosso cérebro acaba acreditando naquela mentira. E se a gente vai contando isso várias e várias vezes, tipo, para mim é difícil, não é meu perfil, tenho dificuldade, você conta historinhas e aí você começa a acreditar naquilo. Então, toda vez que você vai fazer um esforço para aprender aquilo, o teu cérebro já manda uma mensagenzinha dizendo, é muito difícil, deixa para lá, volta para sua zona de conforto. É isso que acontece. E é o que eu mais vejo, as pessoas vindo com esses bloqueios, e aí o primeiro passo que eu digo é, para de contar essas historinhas, esse é o primeiro processo. Para de contar essas historinhas e com o tempo você vai se abrindo, né? Quando você se abre a aprender algo novo, a se esforçar um pouco mais, parece que as coisas vão melhorando. Eu sempre tive dificuldade com matemática, né? E aí eu sempre dizia para mim mesmo, matemática é muito difícil, não é para mim, eu odeio os números. Uma vez eu fui fazer um curso de empreendedorismo e tinha lá um módulo de finanças para não financeiros, né, que já era uma quebra ali de bloqueios. Eu lembro que no primeiro dia a gente tinha que juntar uma roda, todo mundo de mão dada, aliás, com as mãos para frente, fazer assim, ó, eu amo os números me amam, e tinha que repetir 10 vezes. Eu falei, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? E aí na última vez, eu amo os números me amam, e todo mundo batia palma, vibrava. Voltava do almoço a mesma coisa, na hora de ir embora a mesma coisa. Foram 3 dias de imersão. Hoje eu não consigo dizer para mim, contar aquela historinha de novo, que eu odeio os números, porque eu vejo que não é uma verdade. Eu vejo que eu estou muito mais aberto a estudar os números. Não peguei ainda para estudar a fundo, mas eu estou muito mais aberto. Eu confesso que se eu fosse pegar hoje por alguma necessidade, que eu não tenho, mas se eu fosse pegar, com certeza eu não teria bloqueio nenhum, porque eu já comecei a contar uma historinha diferente para minha mente e uma hora eu começo a acreditar naquilo. Então funciona muito bem quando a gente para de levantar essas barreiras na nossa frente. Então se liberte um pouco disso. E o terceiro bloqueio que eu mais vejo é a ansiedade, né? E essa ansiedade, na verdade, é de querer aprender rápido. Sabe quando você vai entrar na academia e fala assim, quanto tempo eu tenho para perder 10 quilos? Você nem começou o processo, nem deixou você se adaptar, entender como funciona a estrutura de aula, o teu cérebro, a sua avaliação, e você já está se cobrando que você quer estar falando assim, assim, assado em tanto tempo, né? Você já pergunta para o professor, em quanto tempo eu vou aprender a falar inglês? Ele fala, não sei, não tem como eu medir isso. Tem pessoas que aprendem em 3 meses, tem pessoas que vão levar um ano para aprender a mesma coisa. Então eu quero ver o quanto você está disposta, né, a poder aprender isso, deixando seus bloqueios de lado, tendo ali constância nas aulas, pegando esse conteúdo ali fora da aula também, tendo contato com o inglês. E o grande segredo é esse, é você trazer o inglês para o teu dia a dia. Seja trocando o menu do seu celular, da sua TV, né, para você ter contato com isso, seja mandando e lendo e-mails, matérias, livros, assistindo filmes com legenda em português, mas depois você passa para inglês, mas sempre com o áudio em inglês, você vai trazendo isso para o teu dia a dia, você vai criando um ambiente onde ele é natural, tá? Então essa ansiedade atrapalha muito, assim como aquela ansiedade de querer falar perfeito, falar como um nativo, que nem eu comentei, né? A gente fica sempre se comparando, fala, calma, tudo a seu tempo, né? Você não nasceu ontem e também espero que não morra amanhã, então tem tempo para isso. Essa ansiedade consome, muitas vezes ela atrapalha o processo. É o que eu falo, não adianta você querer tirar o atraso e você vai estudar 10 horas por dia, 5 horas por dia, não é isso. Você vai, às vezes, pegar teu livro, teu material, estuda 10 minutos por dia.
Estuda aquelas palavrinhas novas que você aprendeu na última aula, dá só uma lida nelas, dá uma recapitulada, não se cobre, mas tenha constância. Faça isso todo dia, 10 minutos por dia, você está trazendo conteúdo, está trazendo contato para o teu dia a dia, e aí a tua ansiedade vai diminuindo aos poucos também. Tá? Não queira colocar a carroça na frente dos burros, vai devagar, que vai dar certo sim. O importante é ter contato. E procure sempre uma escola que esteja disposta a fazer você aprender, que tenha uma diferenciação, que trabalhe essa conversação como a gente faz aqui na Audcastle. A gente trabalha a conversação, rodízio de professores, não tem a tradução. Então, muitas vezes a gente quer entender aquela palavra a todo custo. Fala, calma, muitas vezes você não vai pegar a tradução trazendo para o português para você compreender aquilo, que isso está ligado à ansiedade também. Vai compreender o significado daquela palavra, o sinônimo daquela palavra, e você vai entender no contexto. Você não precisa entender tudo bonitinho ali, porque você fala, se eu não traduzir, por exemplo, todas as palavras daquela frase, para mim não adianta. E muitas vezes você tem que entender o sentido daquela frase. Com o tempo, você vai trazendo mais detalhe, mais clareza sobre aquilo e vai enriquecendo cada vez mais seu vocabulário. Se você não sabe dizer uma palavra em inglês, tipo cachorro, você vai usando todo o vocabulário que você sabe para chegar até ela. Sabe aquele animalzinho que normalmente tem em casa, que tem a orelha mais comprida? Cachorro. Isso, muito obrigado. Aprendi uma palavra nova hoje. Então deixa a ansiedade de lado. Então esses são os 3 bloqueios que eu mais vejo que atrapalham as pessoas e eu espero que você comece a lidar com cada um deles de uma forma diferente para que você aprenda, ok? Sem ansiedade, sem o medo de errar e sem colocar esses bloqueios achando que é difícil, que é impossível, ok? Espero que tenha te ajudado. Mande para outras pessoas que possa ajudá-las também e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.